Olá pessoal, muito boa noite. No ar mais uma edição do Opinando. E hoje nós vamos tratar dessa que é uma das grandes paixões, né, do povo gaúcho. A gente está aqui com o novo presidente, chamo de novo, né? Porque está recém começando a competição, mas Alberto Guerra é o nosso convidado. Ele chegou fazendo um barulho danado, né? O Grêmio termina o ano num baixo astral e o ambiente é completamente diferente. O homem recém chegou e ele vai nos contar toda essa história. Presidente, muito obrigado pela presença aqui, né? E vamos conversar, vamos bater um papo aqui, essa é a ideia. Primeiro, boa noite, Nando. Muito feliz, satisfação estar aqui no teu programa. E vamos conversar, vamos tratar um pouco dos assuntos do Grêmio, falar para nossa imensa nação tricolor, aí o que a gente tem pensado né, e estamos somente no início da gestão, nem 3 meses completamos ainda, né? Tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa pela frente, mas o barulho já foi grande. O presidente, tinha te perguntado que idade tu tens? 49. 49 anos. É advogado? Advogado. Tu é de que bairro? Tu é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre, nascido e criado ali nas Três Figueiras, perto de uma pracinha ali chamada Laíre Guerra, não tem nada a ver comigo, mas ali jogava minhas bolinhas, né? Estudava no Colégio Anchieta, que é perto, e a pé. Na época em que a Nilo ainda não era nem emendada, né? Ela acabava no terminava Anchieta. Quase que no Anchieta ali. Isso, inauguraram ali em 83, acho que o Iguatemi, mas... Eu lembro bem dessa fase, porque eu fiz um semestre da Unicinos. A Unicinos tinha o que chamava de básico. Qualquer curso que tu entrasse, tu tinha que fazer o básico, que era aquelas cadeiras que era para todo mundo. E podia fazer ali no Anchieta. Então exatamente. Foi o meu semestre de anchetano. Então eu lembro bem dessa construção ali. Né? Porque era fechava, terminava ali. Terminava ali. A gente passava por um caminhozinho até os meus 10 anos assim, né? Jogava bola bem ou... Não, esforçado. Jogador assim, aplicado. Aplicado. Cumpridor de função. Cumpridor era escolhido e era o dono da bola, normalmente. E quando é que começa a relação com o Grêmio? É de família? Teus pais já eram gremistas? Como é que começa isso? Sim, pai e mãe muito gremistas, né? Mas assim, meu pai chegou a trabalhar ali no Grêmio em algumas funções, brinco com ele até hoje, né? Assim, foi diretor de piscina, na época que tinha piscina ali atrás. Eu lembro, tinha piscina. Né? Foi diretor de torcida, na época tinha. Eu lembro da piscina, do ginásio, o Guzmão. Davi Guzmão, né? Davi Guzmão. O Mosquiteiro era uma delícia, aquele restaurante. Exatamente. Então, assim, eu tenho lembranças de com ele, ainda muito pequeno. Aí ele me conta, meu aniversário de 2 anos foi no Ovelhão. Ovelhão, né? Sim. Inclusive as madeiras lá, meu avô era madeireiro, então ele ajudou a trazer, a construir o Ovelhão, né, com as madeiras. Me lembro de ir no estádio com ele, assim, e às vezes até um vestiário antigo, sentia aquele o cheiro do éter, né, depois dos jogos, tenho essa lembrança no colo ainda. Né? Depois houve um interregno, vamos chamar assim, e eu comecei a ir sozinho já na adolescência, ali anos 80, né? Peguei aquela fase do Grêmio Show, era minha adolescência. O Tacílio Gonçalves, né, o técnico? Isso. Time do Cristóvão. Isso. Teve Jogava vários bola, times, Cristóvão. né? Desde 85 a 90, teve algumas formações diferentes, mas... Né? Às vezes o pessoal... Lima, Valdo, Lima, Jorge Veras... Alfinete, Luiz Eduardo, aí sempre alternava o outro zagueiro, né? Às vezes o Traçante, Wilson. O time do Filipão foi tão marcante, né? Que a gente às vezes liga sempre muito o Grêmio aquele modelo de jogo, aquele estilo de jogo. Mas o Tacílio era um Grêmio refinado, né? Não, o próprio Grêmio do Renato também, Isso. Era um time que às vezes eu converso, não tinha um 10 central, né? Muitas das armações do jogo era o lado direito com Alfinete e Valdo, né? Tinha o Cristóvão, mas que era um volante, um segundo volante. O Alfinete era grandão, né? Clássico, então, assim, né? Clássico, jogador técnico, né? Lado direito, né? O Ayrton, lateral esquerdo, né? Jorge Veras. Aí teve em 89, ele aqui, o Grêmio caindo no gauchão, contrata Edinho, Jandir e Lino, se eu não me engano. E se recupera, é campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Jorge Veras é um trauma do Tafarel, né? Foram 2 frangos, eu acho que ele tomou do Jorge Veras, que eu lembro. Tafarel era um grandíssimo. Não, extraordinário goleiro, mas... Ele estava numa fase mesmo. E o Inter tinha bons times, né? Pegar ali, pouco antes ali, Rubem Paz, tinham bons times, mas o Grêmio estava numa liga impressionante. Os jogadores chegavam e vestiam a camiseta e saíam jogando, né? Era impressionante. Era outro
Agora, essa coisa do time, da tal da liga, né? Que é o time se sentir vencedor, o time ter personalidade, isso faz uma diferença no futebol, né? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que, né, aquelas 4 valências, técnica, física, Tática, tática motivacional. e mental, né? E Mental. o mental é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes, se não a mais, né? A gente... quantas vezes já escutou, jogava muito e não virou jogador, jogava muito, mas é porque a cabeça ela é tão importante ou mais do que né, do que as outras 3 valências. Então, ter cabeça, né, saber, ter personalidade, né, ter essa coragem é fundamental, ainda mais hoje E em tá dia. cheio de jogadores que a gente viu começar que eram, pô, vai ser fenômeno esse cara, e não foram, né? Verdade. Vários, inclusive recentemente. Recentemente. Aí, né? Temos aí jogadores que foram bem até um determinado momento e depois parece que desaprenderam. Deixa eu até abreviar, nem ia tocar nisso agora, quero tocar mais adiante, mas já que estamos falando nisso, em craques, o que houve com o Jean-Pierre, que ele queria se aposentar e agora ele quer voltar a jogar, ou ele não quer voltar a jogar, isso foi um ruído? É uma boa pergunta, né? Nós chegamos recentemente, né? Não temos 3 meses de gestão. Ele não se apresentou, a informação é de que ele queria rescindir. Nós, assim, entendemos que era um caminho viável, abriu-se uma negociação, mas as coisas acabaram não andando como queríamos. Então ainda estamos em negociação, então é meio complicado falar agora, Claro. porque estamos em negociação, né? Agora ele colocou uma advogada já no meio conhecida, né? A Mariju, então tomara que a gente se acerte. Eu gosto muito de Jean-Pierre, trabalhei com ele, mas a ideia era rescindir e não foi possível, e agora ainda estamos nos acertando. Ô Guerra, quando tu assume, e todo mundo sabia, dizia, né, e tu tinha essa consciência, tanto que fez, né, o Grêmio precisa contratar jogadores, mudar o grupo, porque o que a gente viu esse ano é preocupante pro ano que vem, né? Só que se dizia assim, o Grêmio vai reestruturar o seu departamento de futebol. E aí não surge o nome do fulano, fortão do futebol, aquele cara, né? Os dirigentes estão contratando e tal. É evidente que vocês não chegaram lá e da noite pro dia sentaram, tá aí, gente, agora o que a gente vai fazer? Me conta como é que foi isso, porque ninguém tira 10 nomes. E Luiz Soares, por exemplo, né, em uma semana, né? Quanto tempo vocês vinham trabalhando? Como é que foi esse? Porque tá evidente para mim, né, como observador, né, que quando assumiu, tu sabia, bom, assumimos, agora tá aqui o roteiro, ó, vamos cumprir, vamos fazer isso. É mais ou menos isso, né? Se eu dissesse que foi exatamente só assim, também estaria, né, adorando a minha pílula, e não é. Nando, eu costumo dizer primeiro, tem 3 anos e meio de vestiário, não é pouca coisa nas 3 passagens, então é uma experiência significativa, né, de saber como lidar, o que a gente precisava ali, né? Alguns jogadores, os 3 estrangeiros que vieram, eles tinham sido... Nós fizemos, inclusive, proposta antes da eleição. Acho que algumas semanas antes até vazou e a gente já estava interessado neles. Do Soares eu lembro que vazou e, é claro, já foi até... O do Felipe Carbajo e do Franco Cristaldo também. Foram os 3 vazaram juntos, inclusive. E até muito se falou, né, que era uma questão... eleitoral, sim, e os 3 estão aí, né? E a gente sabia da dificuldade, inclusive, porque eram jogadores bastante valorizados. E tinham outros nomes que a gente já vinha acompanhando, conversando. Uns nós conseguimos trazer, né? Outros não. E quem era esse teu outros time quando tu diz nós vínhamos acompanhando? Era o Paulo Calef, que está lá, o Antônio Brum, né, eu, outros colegas do nosso... Renato nosso participava? movimento. O Renato participou em um momento que eu estive no Rio de Janeiro, antes de ele vir, né, para o Grêmio. Conversei com ele, me lembro de conversar sobre o que eu entendi e pensava do departamento de futebol. Me lembro de ter falado alguns nomes, né? Alguns deles estão aí e outros não, e que possuem o nosso interesse. Mas também a gente não pode, a gente vive, é importante sempre frisar isso, porque, né, o momento é bom, um início de campeonato bom, mas a gente está numa reconstrução. A gente pegou o Grêmio numa situação financeira bastante delicada e eu tenho que admitir que, né, a gente acaba tendo que gastar mais do que podia nesse primeiro momento para formar um time minimamente
confiável para quê? O que era o nosso primeiro interesse, né? Por que esse trabalho logo de largada tão forte assim? Nós precisávamos chamar a torcida para o nosso lado, a gente precisava ganhar a confiança do nosso torcedor, a gente precisava resgatar essa autoestima, não precisava, né, do apoio deles, a gente precisa que continue se associando, continue consumindo os produtos do Grêmio, porque é isso que paga nossas contas e é isso que vai fazer a gente sair dessa situação difícil financeiramente que a gente vive. Então, é como a gente vê isso como um investimento para tirar logo ali na frente, porque bons resultados atraem parceiros, bons resultados atraem premiações, atraem entrar em outras competições e valoriza os próprios atletas do Grêmio numa possível venda ali na frente nas próximas janelas. O que o Grêmio tem de acréscimo, né, na sua receita esse ano? A gente está falando que o Grêmio teve que investir em jogadores, mas o que acresce? O fato que o Grêmio está na primeira divisão, ainda não vai ter Libertadores, né? Mas está na primeira divisão, tem uma Copa do Brasil pela frente. Já tem uma projeção, assim, o que o Grêmio vai ter em relação ao que foi o último ano, por exemplo? Isso, houve um acréscimo já de cota de televisão, né? Não tenha dúvida. Ele já antecipado, porque se precisou, mas o fato de o Grêmio estar na primeira divisão faz com que a gente tenha esse crédito, né, que possa até antecipar. Se o Grêmio não sobe, não teríamos, né? Algumas receitas novas. Tá na segunda divisão, ninguém quer emprestar dinheiro, em outras palavras, é isso? É mais difícil porque a vitrine ela é muito inferior a uma Série A e para um time do tamanho do Grêmio. Nós calculamos lá que o Grêmio, pela passagem na Série B, deixa de arrecadar em torno de 200 milhões de reais. É muita coisa para o ano que ele ficou na Série B, deixou de arrecadar em torno disso. Isso, entre todas as perdas, né? Entre televisão, entre sócios, entre venda de produtos, entre venda de jogadores, desvalorização. Então é muita coisa. E essa conta está chegando agora, ela não chegou antes, né? E a gente sabia que não é uma... Né, a conta sempre vem depois. Então a gente vai passar um 2023 um pouco mais difícil, apesar de a gente ter feito a ousadia de contratar determinados jogadores, para que a gente consiga, a partir de 2024, aí sim entrar numa zona de equilíbrio. Porque o time não era bom do ano passado, a gente via jogando, não era. E não dava para entrar numa competição. Não era possível. Né? Mas tu tinha um time que não era bom, mas a folha era como se fosse de primeira divisão, era uma folha alta. E isso tivesse que herdar, né? Sem dúvida nenhuma, né? Uma folha bastante alta, ainda mais se comparada do Cruzeiro, 4 vezes maior, né? Que foi o campeão da Série B contra o segundo. Então a gente precisava, independente disso, é um custo que se correu esse risco para garantir um acesso, né? A gente pode até discutir se precisava tanto ou não para subir, mas a gente sabia quando assumiu, né? Então a gente herdou essa conta, a gente está tentando fazer o possível para diminuir, né? E mantendo a competitividade, que é o que importa. O Grêmio é futebol, a gente precisa botar um time competitivo de novo, né? Para ter melhores, fazer a roda girar para frente, não para trás como ela vinha girando. Não adianta a gente se acanhar com isso e formar cada vez times, né, menores dentro. A gente precisa entender o que precisa investir para fazer a roda girar para frente. Pensar não como gasto, sim como investimento. E a gente, né, de novo, a gente está menos de 3 meses, né? Parece que eu estou 1 ano lá dentro, né? E eu tenho convicção de que no final desse ano a gente vai conseguir ajeitar, né? Tá passando por um momento, né, bastante crítico, obviamente, porque as contas chegam, mas que no final do ano, por isso que a gente trouxe essa autoestima, pelo torcedor ter abraçado o Grêmio, por ter conseguido trazer um jogador do porte do Soares, não é? Atrair investidor, atrair investimentos, atrair coisas boas que lá na frente a gente vai conseguir quantificá-los. Hoje tu é presidente, mas quando é que tu começa a trabalhar no Grêmio? Já teve no futebol antes, quando é que tu entra no Grêmio? Isso, e eu comecei em 95 no departamento jurídico. Eu ia dizer que tem de homem do futebol, que depois virou presidente, que foi do jurídico, né? Rafael Bandeira, Cacalo, Raul Regis de Freitas Lima, Renato Moreira, o Renato Moreira, Homero Bellini, Vicente Martins, Antônio Vicente. É uma grande escola mesmo que eu tive, né? Muita sorte o Krieger,
né? Tive muita sorte de ter conseguido trabalhar com muita gente boa, uns que até não foram para o futebol, mas que me ensinaram muito lá dentro, até do Grêmio. Então eu começo em 95 como diretor jurídico. Ali é COF, né? presidente, 95, COF. né? Na verdade, o meu irmão começa em 93, aí em 95 ele vai estudar fora e eu entro no lugar, né? E fico até hoje. Depois, em 2009, né, eu me elejo vice-presidente, acho que foi a primeira vez do Conselho de Administração, Sim. na gestão do Duda, né? E como era o primeiro ano de Conselho de Administração, ainda fiquei encarregado de cuidar do jurídico, né? Que era aquela, como é que se diz, a adaptação do modelo antigo, que tinham pastas, as vice-presidências, para um modelo novo. E já no final de 2009, eu faço os 2 últimos jogos do Brasileiro junto com o Meira. Então eu Já tá indo pro futebol. Já tô indo pro futebol em 2009. Luiz Onofre Meira, grande, Isso, querido Meira. Querida, olha, craque, né? Aí eu estreio no último jogo no Olímpico contra o Grêmio Prudente, ganhamos de 4-0 e aquela combinação de resultado leva para o último jogo do campeonato de 2009, que foi Flamengo e Grêmio no Maracanã, né? Aquele fatídico jogo. Essa foi a minha estreia, né? Que estreia te deram, né? E aí, 2010, trabalhei metade do ano como Mas diretor. não é ali, desculpa, mas não é em 2009 que o Duda traz pela primeira vez não é o Duda que contrata o Renato pela primeira vez? Em 2010 daí. Já é no ano seguinte, aí, tá. No ano seguinte eu fico com o Meira até a caída do Silas, né? Porque ali no final de 2009 Silas. era o Rospid. Aí o Silas assume no início do ano de 2010. Foi campeão gaúcho, foi Silas? Campeão gaúcho. Aí ele cai, o Meira sai junto e o Duda pede que eu vá ao Rio contratar o Renato. Então, eu fui ali, foi a primeira vez que o Renato treinou o Grêmio. O Duda era uma figura diferente assim no início, né? Porque ele era de uma educação, de uma gentileza, um troço, ele é um que não era o ambiente do futebol, né? Não, mas o Raul Regis é assim também, Sim, né? sim, O outro sim, que sim. o pai dele era do Duda, era assim, né? Tem o próprio da economia interna, o seu... Economia interna era o seu Petri, seu não era? Petri O de Armin também era Petri. outro, me lembro dele, né? Muito cordato. O seu Verardi, né? O seu né? Verardi De também. uma elegância, de um... Então, né? consegui pegar ainda, conhecer bastante dessas figuras. E aí, 2010, termino com o Renato, saio, né? Depois volto em 2016, como vice-presidente de futebol. Aí saio com o Roger. E depois volto como diretor de futebol, não como vice-presidente, junto com o Duda em 2018 e 2019. E depois, agora, como presidente, né? Tem momentos. O Romildo, por exemplo, ele assume como presidente, ele não tem passagem pelo clube, né? Ele não tem esse trabalho assim de futebol, jurídico e tal, ele não tem isso, né? Ele foi, eu acho, vice-presidente do COF, né? Ali. Sim, ele foi antes e depois foi o candidato do COF. Eu acho que ele é um dos poucos, ou na área moderna, vamos chamar assim, de assumir o Grêmio sem ter passado pelo futebol. Mas, verdade seja dita, ele fazia quase todas as viagens. Eu me lembro de ir assistir um jogo no Rio de Janeiro, é ele que está chefiando a delegação em São Paulo. Então ele já... No período que era vice do COF. Isso. Mas não era do futebol em si, né? Sim. Agora, aquele período, o Grêmio tinha um período, antes do Romildo assumir, teve uma eleição, né, turbulenta e tal. E depois de um período, o Romildo apazigua e tal, só que fica uma calmaria. Não fez mal aquilo pro Grêmio, não, né? Porque tem um momento que deu certo, mas depois aquela paz toda não acabou, paz entre aspas. Não foi ruim aquilo pro Grêmio? A falta de uma oposição não foi mal pro Grêmio? Eu acho, tendo a concordar, eu acho que não teve paz, viu? Eu acho que isso era da porta para fora. O que a gente sabe, que entende do futebol, é que os títulos, né, as conquistas acabam, vamos dizer assim, arrefecendo uma oposição. Então não tinha muito argumento, não sei que é a palavra. Sim. Mas a gente sabia muitas disputas internas, né? E hoje, né, até aflorou algumas questões, né, que foram, inclusive, muitas delas, vamos dizer assim, controladas em função até o número de crachás que existiam lá, né, de todos os grupos, cada um tinha um setor. Era uma maneira de se controlar, né, vamos dizer assim, os insatisfeitos.
Então, acho que foi uma combinação dos dois, né? Mas não é que não tivesse oposição, que não tivesse, né, Estava sem espaço para atuar. Espaço para atuar, mas foi uma forma que, para mim, foi até diferente, né? Até 2010, a situação estava no poder e a oposição estava fora. Inclusive, a saída, né, de 2016 é notória lá, e quando, justamente por essa divisão de cargo, do teu lado estava alguém que não queria que tu estivesse lá, e era tudo muito, né, porque era uma divisão, era mais um toma lá da cá. Vamos falar um pouquinho na questão da arena, né? Há pouco a gente estava comentando do Mosquiteiro, do Ovelhão, tanana, e a gente vê aquela arena toda, por que não funciona um monte de coisa lá dentro? Claro, são vários fatores, inclusive as obras do entorno que nunca aconteceram. O Grêmio tem pretensão, o Romildo várias vezes falava isso, que o sonho dele era comprar a arena. O COF até fez né, renegociou um contrato que, em princípio, era muito ruim, teria ficado melhor. O Grêmio tem hoje, no teu comando, a ambição de ter gestão da arena, tu vai fazer um movimento para ter isso, né? É uma ambição tua, nesse momento, ter a gestão da arena? E esse é um assunto que nunca saiu da mesa, né? Todo presidente, já falei algumas vezes, muito embora a gente, né, tenha mudado a interlocução, isso tenha melhorado o relacionamento, isso tenha melhorado em alguns sentidos, né, a relação do Grêmio com a arena, acho que tem muito a melhorar, né? Eu acho que é falha a gestão em muitos sentidos, mas a questão da compra, para qualquer pessoa que sente nessa cadeira, ela está sempre na mesa. O que a gente tem dito agora também é que, ao contrário do que aconteceu com a última gestão, a gente não vai ter essa calmaria de que, independente de se não compra ou compra, fica tudo igual, não é mais assim, né? Então a gente já viu aí a participação da prefeitura num projeto de lei que obriga, né, as obras da contrapartida do entorno. Do Olímpico, né? Sob pena de perder os índices. Ah, sim, de perder o Olímpico. Faz parte. É uma tristeza passar na frente do Olímpico. Mas não é perder, mas é perder os índices, né? Que os índices é que fizeram com que o negócio saísse da arena. Quer dizer, tu poderia construir 32 metros, por exemplo. O espaço eles não podem perder, eles podem perder os índices. Os índices, né? tá, entendi. Então, o que vai diminuir pela metade o valor do terreno, né? Então, voltar para o Grêmio Olímpico, nem pensar. Olha, é muito difícil pela situação do negócio, mas acho que nada é impossível nessa situação. Né? E também a ação do Ministério Público, que houve já uma decisão, né, de primeiro grau condenando lá quase 200 milhões no entorno da arena. É a OAS que tem que fazer essas obras? Isso. Então, assim, tem outros... As coisas estão se precipitando, já não está mais no controle do Grêmio essa situação. Sim. Isso é muito importante que se diga, né? O Grêmio já não detém o controle absoluto, nem a arena dessa negociação. Prefeitura está entrando, Ministério Público entra, né? Tem os bancos que são credores, que também têm seus interesses, né? Tem fundos que ficam à volta querendo entrar de alguma forma. Então, alguma coisa vai ter que ser feita. Né? Então a gente está tratando dessa questão, isso aí é a agenda 001 minha, né? Não só a minha, tem 2 vice-presidentes designados que cuidam especialmente desse assunto, né? E ela é tão importante, a gente tem tratado tão importante quanto o futebol. Guerra, quem contrata Luiz Soares é porque vê o seu clube de um determinado tamanho, né? Ninguém contrata o Soares porque acha que seu time talvez não deita, não. O que tu quer do Grêmio? Assim, qual é a tua o que tu pretende fazer com o Grêmio, né, nos próximos 2 anos? Onde é que tu vê o Grêmio? Eu não estou falando só em conquista de títulos, né? Estou falando nessa que tu falou, só com o Soares em um mês viram 15 mil sócios, há uma campanha para chegar a 100 mil sócios, né? O que tu ambiciona no Grêmio nesses teus 2 anos? Olha, se eu dissesse que, né, que todo mundo que chega até aqui, tanto tempo que eu tenho de Grêmio, que se eu dissesse que eu não quisesse ganhar um título importante, um campeonato brasileiro especialmente, eu estaria mentindo. Mas, assim, eu tenho o outro lado, sou muito... É importante alinhar, né, a expectativa e a realidade. A gente vem de uma Série B, né? Eu sei que eu só me elejo em função da situação ruim que está o clube, do contrário... Né, a situação faria um sucessor. Então eu tô vendo um pouco por passos, né, vamos dizer assim, por degraus, e o primeiro degrau é esse ano, né? Esse ano o objetivo assim inicial, né, eu
Não vou te mentir, era ter a felicidade de se eleger, ao mesmo tempo, era uma preocupação de qualificar a nossa equipe, sabendo que era uma Série A muito difícil esse ano, talvez a mais difícil, com muito dinheiro no mercado. Dos 4 que subiram, 3 eram SAFs, né? Se tornaram SAFs e mostraram que estão investindo no futebol. Vasco, Botafogo, Cruzeiro um pouco menos, mas Bahia investindo. Bahia, né? Só subiram grandes, cara. Né? Ou seja, o Botafogo estava lá já, mas Botafogo já estava, mas é Bahia, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. E Grêmio. Só gigante. Então, a gente com essa dificuldade. Então era ter um time, o que eu prometi, Deus? Um time competitivo que a torcida se orgulhasse. Acho que isso eu já estou muito próximo, se é que já não entregou. Né? Um time batalhador. A gente sabe que para chegar lá, tem uma regra no futebol que nem todo mundo que investe ganha, mas quem ganhou investiu. Né? Então a gente está longe de ser um dos times que investiu o suficiente para... Né? Mas a gente já viu muita coisa no futebol, que se dá uma liga, né? Mas Guerra, uma coisa um medo, porque todo mundo que olhava o Grêmio jogando no ano passado ficava projetado, o Grêmio vai subir, mas com esse time aí nós corremos o risco de cair de novo. As pessoas pensavam isso. Eu acho que esse risco ninguém, tu pode até dizer, não sei se dá para ganhar o brasileiro, mas esse risco ninguém mais está pensando nisso agora. Mas de qualquer forma, eu também, né, eu miro em cima da tabela para nem ter que falar que eu não vou me preocupar aí embaixo. Não vamos falar nisso. Mas né, a gente, 2 das minhas 3 passagens de futebol, eu peguei na zona do rebaixamento. Eu sei o que é jogar ali. Sei como a primeira do Renato não foi assim? Isso, né? Era em agosto, 14 de agosto, se eu não me engano. Imagina, estava encravado lá dentro da zona de rebaixamento e chegamos em 4º lugar. Né? Nos garfiaram um jogo contra o Fluminense, que foi o campeão brasileiro lá no Rio. E que se tivesse mais 4 rodadas, a gente disputaria ali o título. Até foi campeão do retorno. Mas, então a gente está indo muito passo a passo, né? À medida que os negócios foram acontecendo e a gente teve a competência, né, de conseguir finalizar alguns negócios, porque eu brinco assim, o Soares é até uma obviedade. Quem não gostaria, né? Quem não sabe que ele é um grande atleta, que ele não daria resultado. Talvez alguns não tenham tentado, achando que era difícil, a gente teve a ousadia de tentar. Mas acho que a gente fez outras contratações muito bacanas, com valores bem acessíveis, que pode parecer apostas, mas que a gente sabe que vai entregar um bom resultado aí, que vai nos permitir lutar do meio para cima da tabela. Essa projeção 100 mil sócios é um material isso? O Grêmio tá porque tem uma campanha aí, os jogadores estão chamando, né? Porque quem fez mais de 15 mil em um mês, né? Daqui a pouco. A média tá boa, né? Eu acredito mesmo. Eu gostaria de 120 mil sócios, 120 porque nós estamos é o ano 120 também, né? Do Grêmio. Esse ano nós vamos comemorar 120 anos e 40 da Libertadores, né? Mas se chegar a 100, eu já vou me dar por bastante satisfeito. Mas, assim, o tamanho da torcida do Grêmio não é um exagero, né? Que a gente consiga aí mais de 100 mil sócios. Há muitos anos, no futebol gaúcho, a gente conversa com os dirigentes, né? E a questão financeira, a principal receita, venda de atletas. Segunda, a televisão. Mudou isso ou continua sendo assim? Hoje para o Grêmio é assim ainda? Essa, sem dúvida nenhuma, para alavancar os clubes, continua sendo essa situação. Ocorre que o Grêmio passou por 3 janelas, essa última agora que findou dia 31 de janeiro e não vendeu nenhum atleta. Não vendeu ninguém. Né? Por quê? Porque vinha de uma Série B, não tinha atletas com minutagem de Série A, todas aquelas questões que a gente sabe que interessam aos grandes clubes. Para não dizer que não vendeu o Elias, que estava emprestado já, né, na antiga direção e que exerceram a compra por $1 milhão. Então, essa foi a única venda e isso não faz nem cosquinha no Grêmio, né, nos números de hoje. Então, para alavancar, para sair dessa situação que eu venho te dizendo aqui, Nando, que ela é uma situação bastante crítica, precisa da venda de atletas. Os direitos de transmissão também são importantes, é o segundo maior receita do clube. E o terceiro tem se tornado agora, né, e o Grêmio está fazendo também, vale isso aí, o quadro social. Tá? E aí também, muito próximo disso, a gente pode falar dos patrocínios,
que isso colocou também o Grêmio, até com essas contratações, esse início bom, num outro patamar, né, de conseguir, de atrair novos investidores para o clube com valores bastante diferentes daqueles que vinham sido praticados. Na relação Soares, esses investidores, eles entram no projeto Soares ou eles são investidores no clube como um todo? São duas coisas distintas. Né, a gente está falando de patrocínios que estão chegando para o clube, assim como a gente trata o Soares, eu brinco, como uma SPE, né, né, separado, porque ele tem alguns patrocinadores que pagam, que usam a imagem e ajudam a pagar o salário. Mas essa sacada é do Grêmio, quem foi atrás desses patrocinadores foi o Grêmio. Isso, exatamente, né? E os outros jogadores, até, viu, Nando, talvez uma informação que não tenha sido muito divulgada, se pegar os salários dos outros 9 jogadores, somar e dividir por 9, a gente conseguiu uma média bastante baixa, assim, abaixo dos 250, que é algo bastante Nos novos jogadores contratados? Isso, abaixo, que é, né, para um clube de Série A. Com certeza. Isso mostra, né, o nosso empenho e o cuidado com a coisa do Grêmio, né, com o dinheiro que é tão escasso. Hoje no debate que a gente fazia lá no Meia Cancha com o pessoal tava da Rádio Imortal, né, daí o Luiz Felipe, o professor, o Macedo, ele estava dizendo assim que, olha, o presidente Guerra, ele não gosta de repatriar jogadores, trazer o Marcelo Groi, vamos trazer o fulano de tal e tal. Recentemente teve o Douglas Costa, mas não era contigo. É fato isso? Não é uma coisa que tu acredite que dê certo? Eu não diria que eu não faria disso uma regra, muito embora isso é papel de vocês, dos jornalistas, que criam, né, algumas... Famosa aquela toda regra tem uma exceção. Isso, mas assim... né, eu acho que não faço disso uma regra, mas aqueles nomes que chegaram por várias circunstâncias, né, que eu não gosto do atleta, às vezes tu tem alguém na posição, né, falou aí do Marcelo, né, pô, trabalhei com ele em 2016, 2010 ele já era goleiro do Grêmio, 16, 18, 19, talvez seja o atleta que eu mais trabalhei junto. Baita de um cara, um excelente profissional, mas nós temos 3 meninos que a gente precisa da minutagem, precisa dar jogo para eles, né? Então, esse é um exemplo de que não é a questão de repatriar, né? A questão de a gente ter no elenco nomes que precisa da rodagem, que precisa fazer eles jogarem. Então, o que eu busco, né, no jogador ainda é algum tipo de ambição, seja ele, às vezes não é questão de... E o Soares está aí para comprovar, né? Não é questão só de salário, não é questão de dinheiro, é questão de realmente querer... Cada jogo parece uma final, né? Então, aquele jogador que joga pelo prato de comida, como se diz, né? Aquele jogador que não chega de barriga cheia, que não senta no contrato, é esse que a gente procura identificar para né, para minimizar as chances de erro. Vou fazer uma pergunta que eu imagino que ninguém tenha te perguntado, né? Tudo que é roda, que tu vai no churrasco de amigos, na praia, no trabalho, onde for, todo mundo quer saber detalhes, como é que foi o bastidor, como é que tu trouxe Soares pra cá e tal. Como é que foi, rápido, assim, tenta nos explicar como é que foi esse negócio. A gente sabe que teve uma proposta, teve o Los Angeles Galaxy, daí não rolou, daí voltou. Como é que aconteceu isso? Em resumo, foi isso, né? Na verdade, foi uma negociação muito bem conduzida pelo Paulo Calef e pelo Antônio Brum. Os dois é que estavam na linha de frente ali com o Soares. Eu participei realmente muito pouco. Né? Era em portunhol a negociação? Como é que era? A gente se defende bem no espanhol. E dava certo. Fala bem espanhol também. Mas primeiro houve aquela proposta antes das eleições, condicionada, né? A eleição que eram nas mesmas bases que foi feita depois? Mudou, sim. Certo. Né? Mudou. E ali a gente recebeu a informação de que o Soares iria para os Estados Unidos para um projeto de família. Isso não tem nada a ver com dinheiro, porque a nossa proposta até era 10% acima da MLS. Projeto de família. Era um projeto de família dele, né? Até porque não... Acho que ele não é o problema, não é dinheiro nessa altura da vida e da carreira. Queria morar nos Estados Unidos. Isso, era um lugar bacana de morar e provavelmente tinha uma ligação de jogar com o Messi de novo. Aí eu não sei se foi porque o Messi foi muito bem na Copa, ganhou, acabou
né? Tanto que não renovou ainda, mas talvez tenha Daqui dado... a 5 meses, hein? O Messi vai estar no mercado. Mas eu digo que ganhou uma outra, né? Estendeu um pouco num clube do tamanho lá do PSG, enfim, não sei, tô aqui eu chutando, mas o fato é que caiu o negócio do Suárez, né, nos Estados Unidos. E como nós havíamos, nesse tempo, negociado com o mesmo grupo de empresários, o Felipe Carbajo, se criou aí entre os meninos do futebol, como eu costumo dizer, uma boa relação com os empresários, né? E os empresários voltaram, aí eles ofereceram, né, dizendo, olha, caiu lá nos Estados Unidos, querem... Opa! Estão afim ainda? Muito, né? E aí a gente caiu dentro, né? Como se diz, né? A gente realmente... E aí conseguiu, e aí tá a competência aí dos meninos de todo o Grêmio, né? Da Morgana que tá aí, né? Nos ajudou a fazer um vídeo que vendesse, né? O Grêmio pro Soares. Então, no final das contas, o Soares acabou elegendo o Grêmio. Conseguiu com que ele elegesse... O Grêmio preparou o material, esse é o Grêmio. As nossas conversas, né? O próprio Felipe, já em Porto Alegre, né? O Carvalho manda mensagem, pô, ia ser legal tu estares aqui com a gente. Começa, à medida que isso vazou, né? Os torcedores invadem as redes sociais dele também. E criou um clima favorável, né? E isso fez com que ele elegesse o Grêmio, porque ele tinha propostas muito maiores que a do Grêmio, né? Então ele acabou, por uma série de razões, elegendo o Grêmio, e aí a gente acabou se acertando. Uma pergunta de jornalista, mas que acima de tudo é fã do Luiz Soares, já há muito tempo de ver jogar. Cara, eu fico encantado com a simplicidade dele, né? Porque o cara é gigante, né? E você tem uma ideia, no Barcelona ninguém deu tanta assistência para gols para Lionel Messi como o Luizito Soares no período que ele passou lá, né? O cara bom, todo mundo sabe o que é. Mas ele chega aqui e se engaja, né? O Renato destacou o pique que ele deu lá no último jogo, mas não é só isso, ele tem uma simplicidade. Ele desce do ônibus, a gente vê, às vezes, não vou falar em ninguém, mas tem um jogador que o cara bota os fones que não vê ninguém, ele desce, ele tem tempo para abanar para todo mundo, dá um sorriso, se preocupou em aprender umas palavras assim em português, né? Depois ele foi pro espanhol para na abertura falar, quer dizer, me parece um cara assim muito, eu queria que tu falasse, porque tu conversou com ele, deve ter conhecido família, tudo. Então, como é que é um pouco assim do Soares pra gente entender? É exatamente isso que tu disse, né? Numa simplicidade assim, né? Proporcional à capacidade técnica dele de futebol, né? Enorme, uma família muito bem estruturada, uma esposa também muito simpática. Desde adolescentes, a história dos dois, eu já li sobre a história dos dois, é genial. É genial, assim, ajuda, tu vê que é alguém participativo, que ajuda nas decisões e ao mesmo tempo é companheiro e a gente está acostumado a lidar ali, né, antes dos jogos, e as famílias passam, e muitos, veja bem, não é falta de educação, é questão do dia, passa e não ir para todo mundo dar oi, é uma pessoa que para, cumprimenta, pergunta como é que tu tá, né, as crianças, é impressionante mesmo, não é à toa que ele é quem ele é e tá empilhando gol aqui, né, e vai empilhar mais, hein. Parece que sim, parece. Tá acima do que tu imaginava essa largada? Ah, sem dúvida nenhuma, né? 100%, né? Sem dúvida nenhuma, tá? A gente sabe, né, da competição que nós estamos jogando, a gente sabe que né, a nossa régua é mais alta do que o Campeonato Gaúcho, a gente não... Né, eu continuo achando, viu, Nando, que o Grêmio não é o favorito pro Gauchão, né? Nós temos nosso co-irmão aí que é o vice-campeão brasileiro. Tá, mas afinal já garantiu em casa. Tomara, né, que isso, né, nos ajude. Eu quero muito ser campeão gaúcho, né? Algumas pessoas até fizeram graça quando eu disse lá nas campanhas que eu era tricampeão gaúcho. Para ser tricampeão gaúcho tem que estar no mínimo 3 anos no vestiário, né? Então, quero ser tetra, hexa com o Grêmio. Ganhas 3 gauchão no vestiário. 3 gauchão. Então, gosto, acho, mas sabemos que a gente está num período de reconstrução, que a gente tem grandes individualidades, falta arrumar o conjunto, que faltam algumas peças, mas que não tem que ficar para um segundo momento, né? Porque a questão financeira ela é importante também. E que a gente tem do outro lado um time que está alguns passos na frente. Isso não significa que vai ganhar, até porque, né, nós vamos endurecer mesmo e quero ganhar e vamos ganhar. Só acho que está num estágio um pouco mais na frente.
coisas de agora, assim, até tava jogando, o Michael, por exemplo, ainda é uma possibilidade, Eu diria que tá mais pro sonho, né? mais pro sonho. Eu gostaria muito. Mas por causa da concorrência com outros clubes ou pela situação dele lá? Hoje eu diria que também muito pela questão financeira, né? A gente precisa equalizar, né? Não dá para Trazer todo mundo. Trazer todo mundo, né? A gente precisa equalizar isso para conseguir trazer ali na frente. O Vina, o jogador que o Grêmio queria, tá trazendo. O Vini é a mesma situação, né? Eu acho um excelente jogador, gosto muito dele, né? Tava naquelas primeiras listas lá atrás, mas a gente precisa equalizar a questão financeira aí para tentar para ver se traz, né? A questão do gauchão que a gente estava falando agora, eu adoro também o gauchão, acho que porque a gente tem aqui um ambiente de enorme rivalidade. O cara brinca na família, sabe, do trabalho, quem ganha do outro, sabe, é do nosso ambiente. Então, e isso está presente no gauchão. Eu gosto do gauchão, mas ele para ser bacana, né, para ser, ele não precisa necessariamente para dizer, esse é o gauchão e tal. Eu não quero criticar termos, parece que eu estou criticando o termo gauchão raiz, gauchão. Sim. Não, acho legal promover, acho bacana. Só que para ser isso, ele não precisa ter aquele gramado de Novo Hamburgo, ter o gramado do Passo da Areia, ter a grama furada, os caras mostrando na televisão, remendando, a grama não, perdão, a rede, sim, antes de começar. Ou o presidente do Ipiranga dando bico na bola, botando... Dá para dar uma melhorada, dá para a gente ser mais exigente com o nosso campeonato, né? Eu também gosto do Campeonato Gaúcho, acho que é o nosso campeonato da nossa terra, gosto dessas viagens para o interior, é uma forma que a gente se aproxima do nosso torcedor, não é? Mas tem o outro lado que tem sua pesar, o que a gente perde com isso, né? O Grêmio, há quanto tempo a gente não vê o Grêmio, nem o Inter, no caso, né? Fazendo amistosos fora do país, né? Famosas pré-temporadas, né? Abrindo mercados como outros fazem. E a gente não faz porque não tem calendário. Não tem calendário porque é gauchão, o Grêmio e o Inter são os três pagadores da competição, recebem muito pouco também, né? Por isso. Então, nisso aí ele é complicado, né? A gente tem que pensar também na sobrevivência do clube, e se pensar na sobrevivência, talvez o Campeonato Gaúcho não seja a melhor decisão, né? O que tu pensa sobre o gauchão? Não, sobre os regionais. O melhor talvez fosse encurtar ou não ter, ou sei lá, colocar ao longo do ano. Ali na frente, trabalhar com uma equipe sub-20, sub-23, né, para poder... né? De novo, é uma decisão difícil. Eu gosto do gauchão, eu gosto da competição, mas também eu não posso, na qualidade de dirigente, rasgar dinheiro, né? Não posso. E a gente, hoje em dia, com a globalização, com tudo que a gente vive de modernidade, não poder, né, abrir um mercado, não poder ir para a Europa, não poder ir para a China, para a Ásia, ou aqui, por exemplo, tivemos que negar um amistoso com o próprio Nacional em Punta del Este, né? Porque não tinha data. Eu ia até te perguntar se a chegada do Soares já começa a pintar convites, claro, assim, um novo time do Grêmio. Tivemos um objetivo, que foi com o próprio Nacional, mas... Punta del Este é naquele estádio de Maldonado ali, né? Isso. Fiz um jogo ali na Copa América de 95. Isso. Então, assim, os convites não chegam porque sabem que nenhum time aí tem essa... Tem calendário. Tem data para né? isso. Tem data para isso. Mas seria bacana do ponto de vista até de marketing, de expor a marca do Grêmio no exterior, de faturamento, de poder ambicionar daí grandes patrocinadores também para os clubes, né? Se tornar uma marca mais global, precisa disso, só que se a gente não sair... Seria suficiente esse calendário que é dos regionais, ou aquela proposta de espelhar o calendário europeu possibilitaria melhor isso? Também é uma saída, né? Para poder até equiparar a parte técnica, né? Quando um lá tá em final, aqui tá início de temporada. Sim, eles estão em férias, nós estamos no meio, né? Isso poderia ajudar, mas nós temos um ano aqui, um calendário que é perfeitinho, né? Tudo é dentro dos 12 meses. Lá na Europa é que o verão é no meio do ano, então fica dividido entre sempre 2 anos, né? Eu acho, mas é uma saída, sim, é uma saída adotar o calendário europeu. Muito embora eu acho que aqui tem muito mais gente que não gosta do que gosta disso. Eu também acho. Agora, Guerra, uma questão que está aí, há pouco a gente falava dos clubes que subiram da segunda divisão, né? Subiu o Bahia, virou clube empresa. O Corinthians, perdão, o Cruzeiro do Ronaldo, né? Também. Tá aí, também. E o outro, o Bahia, Corinthians e o Vasco da Gama, também.
O Grêmio trabalha essa ideia nos não sei se virar clube empresa, mas algum modelo de trazer gente para dentro? Não, a gente, obviamente, está sempre aberto a algum tipo de parceria, algum tipo de investidor, de investimento, né, dentro das possibilidades, mas não ainda na forma de SAF. Né? Acho que a gente... Vender para alguém jamais? Não passa pela nossa cabeça nesses 3 anos, né? Porque não vejo cultura para o Grêmio isso, nem para Flamengo, Corinthians, nem para o Inter, não vejo ainda essa cultura de a gente vender o nosso futebol para um dono só. Mas vejo outras possibilidades. O próprio Palmeiras é um exemplo de uma parceria que não é uma SAF, né? Então, e já tinha feito isso anteriormente, outras 2 vezes, né? Parmalat, né? E depois teve um outro banco, né? Antes da Crefisa. Envolve também. Só o futebol, né? Eu acho que não envolve todo o clube. O Atlético Mineiro eu sei que envolve só o futebol. Isso. Então, assim, mas eles estão fazendo a SAF. O Atlético Mineiro? Estão fazendo a SAF. Os 2 de Minas vão para isso, então. Isso. Então, eu acho que tem como a gente pensar de outras formas, né, de investimento, mas não necessariamente nós entregando o futebol, né, vendendo o departamento de futebol. É um modelo muito usado na Inglaterra, a Itália, o Milan também foi vendido. Isso que tem modelos de vender 49%, né? Que o sistema alemão. Eu até ia trazer, eu não sei qual é o mistério, mas, por exemplo, Barcelona e Real Madrid, os dois não são empresas, são clubes de associados, e são os 2 que mais faturam. A gente pega a relação dos clubes que mais faturaram ao longo do ano, é um ano um, outro ano outro, mas são sempre eles. Acho que não é questão de ser ou não ser SAF que vai te tornar, né? Até as pessoas têm assim, se tornou SAF, parece que vão despejar um monte de dinheiro e se tornar uma equipe imbatível. Não é assim. Olha o Cruzeiro, olha o Vasco. Até o Vasco investiu bastante, mas a primeira questão é pagar as dívidas, acertar, sanear o clube, ir contratando aos poucos para daqui a 2, 3 anos aí sim tem uma equipe competitiva, né? Então e o Grêmio já comprovou isso ao longo da sua história, que consegue fazer times e competitivos sem necessariamente gastar muito dinheiro ou altos investimentos. Pelo contrário, para o Grêmio, o dinheiro sempre foi um mau conselheiro, né, historicamente. Guerra, o que tu fazia naquela madrugada de dezembro de 1993? O jogo foi à meia-noite, Grêmio e Hamburgo. 83. Eu falei 93? Sabe que é um troço, o cara chega aos 60, antigamente eu confundia de 2, 3 anos, agora eu confundo as décadas com a maior naturalidade. 83, o Grêmio é campeão brasileiro 81, 83, ele é da Libertadores e depois do mundo. Que idade tu tinha ali? 10 anos. 10 anos. Estava na cama com meus pais assistindo o jogo. O jogo foi à noite, meia-noite, né? Meia-noite. Lembro direitinho. Lembra direitinho. Qual é o jogo mais importante, assim, ou mais marcante da história, se é que é um Grenal ou algum outro jogo? Não, teve vários. Teve esse, teve o da Portuguesa também, foi do Bicampeonato Brasileiro. O da final contra a Portuguesa. Teve o da Libertadores de 95, né? Foi a todos os jogos também. Teve vários. Batalha dos Aflitos é um que marca bastante. É no meu aniversário, né? 26 de novembro. Tu vê como a gente lembra de finais, né? Não tem mais, é pontos corridos esse modelo agora, né? Mas a gente lembra muito de finais, o jogo, aquela decisão daquele campeonato e tal, né? Verdade. O pontos corridos é legal, mas ele tirou do Brasileirão isso, né? Aquela época que eu falava ali do Grêmio Show, eu lembro, o Lima sonhava em fazer os gols no dia seguinte. Impressionante, o Lima dava entrevista dizendo que sonhava que ia fazer, e fez em Grenal, sonhou gol em Grenal e fez gol em Grenal. Né? O Lima era um me lembro de ir fui inclusive para a Argentina, tinha 16 anos, uma Supercopa com o River Plate, não sei se te lembra, tomamos 2 gols no finalzinho, mas o River Plate era Pumpido no gol, o Ruggeri, o Astrada no início de carreira, o ataque era Ramon Dias e Canidia, né? Então me lembro o Pumpido do gol, cruzava assim, né, chutando um balão, não era balão, né, mas no pé do Canidia, o Canidia invadindo a área do Grêmio e o Mazzaropi salvando. Então a gente ganhou de 1-0 aqui, a Supercopa, acho que foi o último gol do Valdo, antes de ir pro Benfica. Que baita jogador o Valdo, né? E aí na volta tava 1-1 e faltando 3 minutos tomamos... O Cuca e o Luiz Eduardo foram expulsos. Cara, esses jogos, essa época eu me lembro tudo. Mais do que de 2016.
Qual é o projeto do Grêmio agora de aproveitamento da base? Não aproveitamento no time principal, de construção da base, já que a gente falou, ainda é a grande receita dos clubes. Só que o Grêmio nos últimos 2 anos não vendeu ninguém. Né? O que está acontecendo lá? Saiu um extrema por dia lá de noite, né? Cada ano tinha um, né? Era o Pedro Rocha, aí daqui a pouco aparece o Everton Cebolinha, depois aparece o PP, apareceu o Luan, apareceu o Arthur, né? Agora apareceu o Bitelo, né? É o nome que o Grêmio tem hoje, né? Então, assim, apareceu o Breno, né? O goleiro, inclusive até o Grando também. Acontece que na Série B, e no momento ruim, não é o melhor momento de tu revelar jogadores, ou quando eles aparecem, eles não pegam preço, como se diz, né? A gente tem que jogar as grandes competições, tá? Em cima da tabela, para que realmente sejam valorizados a pontos de fazer uma boa venda. Mas eu estou bastante contente já, porque nesses 6 jogos, eu acho que nós ganhamos 2 grandes jogadores que a gente não esperava também. Primeiro o Gabriel Silva, né, como tem entrado bem. Né, eu gosto muito desse jogador, olha, Gabriel Silva. Vai dar muita alegria para o Grêmio, não tenho dúvida. E também o zagueiro, né, o Gustavo Martins. Né, Gustavo Martins. Muito bom jogador, muito técnico, cabeça erguida. Outro zagueiro que, né, bem trabalhado. Aí nós vamos ter zagueiro para muito tempo. Né, então já ganhamos 2 aí nesses poucos dias de gestão. E que esse ano eles vão ganhar vão ter uma minutagem, quem sabe ano que vem mais, e aí se consolidam e a fábrica volta, né, a fornecer. Mas tem aí outros bons jogadores aí no forno, né, para subir. Agora tem o Ronald, que fez gol ontem na sub-20, tem o próprio Cuiabano, que é a seleção também, e que tem um jogador de muita projeção. Então a gente tem, só que tem que voltar a ser protagonista, né, Nando? Jogando Série B não valoriza ninguém. O que o Grêmio pensa e se pretende se envolver na criação da Liga dos Clubes, né? Que é uma ideia de se criar a Liga para tirar o Brasileirão da CBF, né? Os clubes administrarem, não seria tudo, mas o Brasileirão, né? É importante porque até hoje mesmo ali, notícias de que o Grêmio estaria indo pro Forte, não sei o quê. Não, o Grêmio continua na Libra, está muito bem lá, tem um excelente Forte seria uma outra liga, né? A Libra liga, é essa liga que nós estamos falando. Deixar bem claro isso. Até tem falado lá com o pessoal, porque o que tem... O Grêmio não saiu. Não saiu, não vai sair, né? É importante que se diga isso. O que tem que acontecer é essas 2 ligas conversarem e chegarem no denominador comum, né? Isso que é importante. Por que tem 2 ligas? Por que a gente não conseguiu fazer uma só? Vamos chegar lá. Da mesma parte, da minha parte, da mesma forma, né, de novo, não é uma desculpa, mas estou quase 3 meses no Grêmio. É um leão por dia ou mais, né? São vários leões por dia. Tenho acompanhado a Libra de cima, mas é algo que já está há 2 anos sendo gestionado e não vai ser eu, né? Do Grêmio de Porto Alegre. Em 3 meses vai resolver. Em 3 meses vou sentar lá e vou dar Acabou ordem. Essa palhaçada, pessoal, deixa para mim agora. Então, assim, eu tenho adentrado aos poucos e buscado, né, me informar sobre as duas né, ligas que se formaram. Acho que ali é um jogo de interesse. O que menos o que é menos problemático, eu diria assim, é a questão da divisão, que uma para outro. Isso é um pouco... Eu acho que isso aí é o pano de fundo, né, para algo que está por trás, que é o interesse, né, dos investidores e de assessores esportivos, dessas consultorias que estão por trás, que querem fazer parte do negócio. E se ganha a outra sai fora, se ganha a outra, a primeira sai fora. Então, assim, olha... Ou todo mundo trabalha e vamos resolver isso, ou, né? Porque eu acho que a questão da divisão ela é resolvível nos 2, né? Acho que o que está emperrando são interesses, e é muito dinheiro envolvido das empresas que estão por trás disso. Das empresas e também dos clubes, porque o que eu vi assim muita dificuldade era, por exemplo, pega o Flamengo e Corinthians, eles sabem o potencial que tem, e aí nós não aceitamos ganhar tanto e tal, então sempre dava briga nessa questão. Historicamente, vou falar pelo Grêmio, o Grêmio sempre vai ganhar menos que o Flamengo e que o Corinthians, o problema é quanto menos. Sim, é o percentual, né? Que tem que ser equilibrado. Que é a famosa regra do 3-1, né? O maior ganha 3 vezes mais do que o menor. O Flamengo por um
não sei, para o Juventude, ou para um Cuiabá, ou para um time menor, para não... Hoje ganha né? 100 Então, vezes, né? 100 é um exagero, mas ganha bem mais do que isso. Diminuir essa distância para que torne um campeonato competitivo e que não vire uma espanholização, como se diz. Acho que isso se resolve, mas o que eu acho que é mais difícil é porque são grandes consultorias por trás, né, com grandes investidores querendo botar muito dinheiro e cada um está defendendo. Agora, eu não vou negar que há uma, né, sabidamente, não é nem porque eu não falei com nenhum dos dois ainda, mas que o presidente do Atlético Paranaense é muito, vamos dizer assim, o Petralha é muito firme nas suas posições, né, que é diferente do presidente Corinthians e Flamengo, né? Mas acho que isso me parece de longe assim resolvível, o que não é o que está mais difícil, esses interesses dessas consultorias por trás. E pelo que a gente vê botando no papel, vai ser significativo o aumento de receita com a criação da Bastante, Liga? Bastante. Muito significativo. Né? Aí é um patamar, vai ser bom para todo mundo, Vai então. ser bom para todo mundo, né? Vai elevar inclusive o custo, porque tu imagina essa injeção de dinheiro em todos os clubes, isso vai elevar, né? Até tem preço de jogador, porque vai ser uma disputa com todo mundo com mais recurso, né? Então tem que tomar cuidado. Aliás, se a gente pegar o mercado, né, o Vasco, o Botafogo, o próprio Grêmio, né, qualquer negociaçãozinha atualmente aqui entre jogadores, olha, médios, né? A gente está falando em 13 milhões de dólares, né? Que são valores que há uns anos atrás te levavam teus melhores jogadores. Então já está os patamares dos valores estão tão salgados no mercado, né? Mas tu conseguiu, o Grêmio tinha uma folha, pelo menos é o que se dizia, em torno de 10 milhões da segunda divisão. Mais que isso. Tinha mais do que isso? E ele vai ter uma folha desse tamanho porque é a primeira divisão, ou tu vai ter um time melhor e vai conseguir reduzir folha? A nossa meta é chegar em 10, mas está longe disso, tá? Por isso que a gente tem que segurar as contratações. Passa por sair também. Muita gente. Passa também por isso. Muita gente é um exagero mesmo, mas passa por uma... passa em... Né? Como é que tá a negociação do Campas? É com o Rosário, né? É com o Rosário, segue ainda, né, Nando? Tudo que eu te disser agora que pode... Vamos mudar em 15 minutos? Não quero nem estragar, porque está sendo conduzida lá pelo Departamento de Futebol, agora pelo Luiz Wagner, né, que é o executivo. Não tive notícias nas últimas 24 horas, mas a informação antes disso é que estava muito próximo de ser concretizado. Guerra, quando tu chega e diz assim, ó, tem que fazer uma reestruturação no futebol, o que tu encontra? Era anacrônico, estava defasado, né? Era só troca de pessoal, o método, o que tu viu que tinha que necessariamente fazer? Eu acho que um pouco de tudo, né? Primeiro que, e aqui não falo com absoluta sinceridade, acho que o grupo tem qualidade, né? Mas estava com autoestima baixa, estava, né, só tomando porrada e faltava algumas peças. Então, faltava qualificar o grupo, né? Eu acho até que com a vinda de muitos desses atletas, a régua aumentou e como a gente viu como cresceram atletas que já estavam lá, não é? Então, isso mostra que precisava, né, também um pouco internamente, né, dar carinho aos profissionais, que não são só os atletas, né? Aquela pessoa, o pessoal do suporte, né, precisava se sentir representado, se sentir, vamos dizer assim, ouvido e suportado. Então, não só os jogadores, a galera do suporte, precisava qualificar o elenco, né? Precisava também dar o suporte ao nosso treinador, seja ele quem for, e no caso o Renato, e a gente sabia, né, até pelas próprias declarações no passado, que havia ali algumas divisões que hoje, graças a Deus, acho que não tem, né? Não tem, vamos. Então, assim, era um pouquinho de tudo, né? Mas o principal é dizer assim, olha aqui, o que passou, que começa um novo trabalho, conto com vocês são importantes, vamos qualificar aqui, qualificamos em vários setores, não só jogadores, né? Mas até setores fora, e sem necessariamente fazer uma terra da terra arrasada, né? Quem é que saiu, né?
O Renato, no dia a dia, ele é esse tipo de treinador, até ele falava, né? Que olha, eu via que não estava funcionando, eu assumia. Ele é um cara que olha tudo, né? Não é só vou olhar o meu time, ele quer saber tudo que está acontecendo. Mas às vezes as pessoas, eu sentia no passado que pegavam isso de uma maneira pejorativa, né? Quando na verdade eu vejo isso do positivo, ele não se omite. Agora, na medida em que existem pessoas qualificadas que estão dando respaldo em outras áreas, onde é que tu escutou ele se metendo em outras, ao menos até agora, né? Se metendo em outras áreas? Não precisou. Eu te confesso, das 3 vezes que trabalhei com ele, eu nunca vi ele tão relaxado. Nunca vi ele tão solto, tranquilo, porque acredito eu, né? As pessoas que estão à volta em várias posições chaves que a gente colocou, ele confia, sabe que estão lá, né? Sabe que são competentes, confia. Enfim, tenho eu também uma relação muito boa com ele e faz com que ele se concentre só naquilo que ele, né, sabe melhor fazer, que é no campo, que é a parte técnica. Porque eu vejo absolutamente natural, um grande treinador, daqui a pouco o cara não tá correndo, né? Sei lá, tá com algum problema e tal, vai lá e conversa com o sujeito. O cara diz pra ele, sei lá, tá 3 meses que eu não recebo salário, entendeu? Ou o outro diz pra ele, né? Cara, eu comi lá, toda vez que eu como aquele prato da segunda-feira me dá um problema. Que bom, o Renato vai falar com o nutricionista, vai falar com o filho, sabe? Porque afeta o grupo dele, afeta o trabalho dele. Então eu acho natural ele se envolver nisso. Eu tô criando situações, não quer dizer que isso aconteceu. E às vezes levavam pra ele porque não levava para outras pessoas, não resolviam. Então acaba até irritando, porque tudo é com, né, até agora não, agora acho que está bem resolvido. Eu trabalhei com treinadores, já vi alguns que diziam, olha, aconteceu isso não é problema meu, isso é do... Eu dizia outra coisa, isso não é problema meu, isso é da direção, isso é do DM. Eu faço o meu, que lá é tal coisa. É uma linha, Nando, mas eu prefiro a do Renato, né? Que diz, não, para aí, como? Não, para aí, chama lá o cara, né? Como é que é? Vamos arrumar isso aí e isso acaba criando um desgaste, né? E eu acho que agora a gente conseguiu, obviamente que conflitos todos os dias acontecem no vestiário com 70 homens, né? Mas minimizou muito, né? E tudo é resolvido, todo mundo sabe que está lá pelo bem do clube, não tem o Grêmio em primeiro lugar, isso é muito importante, não existem pautas particulares e pessoais, então isso faz com que a gente não veja mais aquelas situações de algumas declarações bizarras ou para não dizer outra coisa, né? Que não condizia com o treinador do tamanho do Renato. Então só 3 meses, então não vou dizer assim, tu és um presidente, assim, tu é e será um presidente que pretende ouvir até quem não estava do teu lado e tal. Por que eu tô te colocando isso do teu lado politicamente? O Antônio Vicente, nosso amigo Antônio Vicente Martins, ele é um que reclamava muito, disse, olha, eu nem sempre queria fazer oposição, eu fiz 300 pedidos para dar ideias pro Romildo, eu queria participar, eu sou gremista, eu queria participar, e ele não era recebido, né? Ele me reclamou muito isso, eu imagino que se ele reclamou, e ele foi um cara que foi vice de futebol e tal, eu imagino que mais gente talvez tenha esse tipo de reclamação. Qual vai ser o teu modelo? Os cara, vai ser um gabinete mais tranquilo, pro pessoal poder participar? Para mim a eleição acabou lá no dia 12 de novembro, né? Depois que e trataria da mesma forma se tivesse perdido. Então, como ganhei, eu me sinto presente de todos os gremistas e tenho recebido, sim, na minha sala, várias pessoas que não tiveram comigo politicamente, né? E muitas delas ficaram, inclusive, em alguns cargos de gestão, na transição, e não fui atrás porque é do grupo tal, e vamos... Não tem o que. O que a gente faz agora, né? E aos poucos a gente vai chamando todas essas pessoas, porque o Grêmio é muito grande, né? Então não conseguimos adentrar profundamente em todos os setores, mas na grande maioria de chamar as pessoas, dizer o que a gente quer, escutar o relato deles, o que eles podem agregar, né? E tenho feito isso sim e pretendo seguir assim. Não, e tu estava largando umas 2 voltas de atrás na corrida, tu tinha que, não tinha muito tempo, né? Não tinha, porque a gente, né, é a história dos paretos, né? Se concentrar naqueles 20% que são 80% do faturamento dos problemas do Grêmio, não nos 80% que representam o 20%. Então, à medida que a gente foi arrumando
E já na primeira semana nos cobravam executivo, nos cobravam jogadores, nos cobravam CEO. E, de novo, nem 90 dias nós estamos lá e olha tudo que se fez, né? É. Então a gente tem um CEO nota 1000, a gente tem um executivo de futebol craque, contratamos bons jogadores, e a coisa está andando. Agora, atacando outras áreas também. Como é que é a relação hoje das diretorias de Grêmio Internacional? Boa. Encontrei agora até no Planeta o Barcelos, conversei com ele, o Alessandro. Já tinha tratado por mensagem antes, ele tinha me convidado, inclusive, para conversar sobre a história das ligas. Das ligas. E eu disse, olha, não é momento ainda, eu tenho que entender um pouco mais sobre isso para a gente sentar e agora já até vamos combinar de sentar, porque já estou mais por dentro da situação. Mas a relação é boa, eu entendo sempre que a rivalidade tem que ser dentro do campo, né? Fora nós temos muito mais coisa em comum do que em Inclusive comum, anunciantes, né? Em comum dos dois, né? Também, né? Porque a marca Grenal também é muito forte. Né? Isso lá atrás eu já tentei, né? Eu como venho dessa área, né? Patentear? Entrei no Grêmio para cuidar das marcas do Grêmio, fiz os primeiros contratos de licenciamento, um modelo, né? E tentei, né? Por muito tempo que o Grêmio e o Inter explorassem juntos, né? A marca Grenal, mas no momento não, lá aquele momento pela parte do Inter não foi possível. Mas acho que a gente tem muito mais coisa em comum fora do campo para brigar com o CBF, em ligas, do que ficar com algumas pequenas picuinhas. Isso não quer dizer que eu não quero ganhar dele sempre, Sim. né? Até para o ímpar, mas... E essa ideia aí que agora a presidente do Palmeiras comprou um avião e aqui a gente estava falando, né? Foi colocado, né? Até o Mano Menezes chegou a falar nisso, de ter um avião da dupla Grenal. Não sei se comprar um avião, mas sei lá, alugarem da mesma empresa, voos fretados, mas não sei, mas é uma... Sabe que lá atrás, Nando, lá atrás, eu não sei se é 2016 ou antes disso, quando se falava ainda dos naming rights da Arena, se pensou fizemos reunião com a Azul, né, para a Arena Azul, em troca de um avião disponível para o Grêmio, não é algo novo. Sim. Né? O que tem que botar é na ponta do papel. Porque mesmo dividindo, a comodidade ela é boa. Até inclusive vi esses tempos, já é antiga, né? Uma entrevista do Tinga falando sobre isso. Sim. Quem acha que isso... Não, eu vou lá jogar no Belém do Pará, aí vou a São Paulo, fico 4 horas no aeroporto, aí pego um outro voo, chega lá, aí é E nós estamos na ponta, né? Tudo é longe para nós. Apertada, gente pedindo autógrafo, aquele calor, chove no meio do intervalo, perde 2-0, daí tem que voltar, voo chega meia-noite em São Paulo, tem que esperar até as 4. Isso não é um problema, eles fazem, só que isso tem um custo ali na frente, que é o do próximo jogo, da recuperação. Ainda, né, os fisiologistas gostam muito daquelas primeiras horas de dormir, de descansar, enfim, para poder render melhor no outro jogo. Então, eu não acho frescura, mas é uma conta que tem que botar no papel, porque mesmo dividindo em 2, é muito caro ter um avião, né? Então, não sei se nem Grêmio nem Inter, na atual condição, teriam essa capacidade aí de bancar, né? Porque precisa ter uns 3 pilotos contratados, né? Porque cada um tem um número de horas. Manutenção. Não é, e ele parado também custa nos aeroportos. Até não fretar avião e os dois racharem, né? Porque os dois nunca viajam juntos, né? Em geral, quando um tá jogando fora, o outro tá jogando em casa. O fretamento acho que é a melhor solução, né? Acho que o Grêmio e o Inter fretavam por um tempo da mesma empresa, acho que uma empresa de Curitiba, se eu não me engano. E tem outros atualmente, então talvez seja... Mas ainda assim é muito mais caro, né, do que tu... Em 3 meses não deu para providenciar o avião ainda. Não. Não, mas assim é que... Cara, já quer saber se tá na Libra, né, se já tem avião. Mas assim, de novo, né, agora, uma coisa que a gente tem que ir pensando, e a gente está aqui numa conversa informal, quando tu vai para Rio de Janeiro e São Paulo, talvez não precise, porque é voo direto e tem várias ofertas de horários, né, para poder ir. O problema é quando tu vai jogar mesmo em Fortaleza, em Recife, Salvador. Salvador, que tem quebra, não tem voos direto.
E aí sim pode, e não tem muitas opções de horários. Aí isso pode dar uma quebra, dependendo dos horários de saída, de chegada, que... Não, e hoje, esse ano o Grêmio tá sem Libertadores, mas sempre tá disputando. Libertadores tem logísticas terríveis tem também, logísticas terríveis. E aí tem que apelar para isso. Mas sempre nos últimos anos que a gente jogou Libertadores, ao menos 18, 19, todos os voos foram fretados. Foram, não. Tem que ser. Não e aí tem algumas facilidades, sair do campo, a gente vai direto pro avião e sempre dorme em casa, né? Isso também é importante. Deu 1h10, esqueci de te perguntar alguma coisa? Tu veio preparado para responder, eu não perguntei? Não, foi bom papo, mas pode perguntar que não, tá. Mais 1 hora a gente conversa. Não, a gente queria era saber mesmo, te conhecer um pouco mais, né? Tá vendo o teu trabalho, te dar os parabéns, porque claro que tem muita coisa pela frente, mas o dirigente não entra em campo, agora ele é responsável por criar ambiente, por dar... Né? Eu costumo dizer que um time do tamanho do Grêmio, não é que ele tem a obrigação de ganhar tudo, né, um dirigente, mas ele tem que ter um time, né, que tenha potencial para ganhar. Não pode o Grêmio entrar numa competição, olha, o Grêmio não tem chance nenhuma. Não é do tamanho do Grêmio isso. Não é do tamanho do Grêmio. Mesmo sabendo que vem da Série B, a gente sabe que o futebol, né, a gente sempre entra para ganhar. A gente sempre pensa muito jogo a jogo, o vestiário, né? Então se a gente ganhar esse, ganhar o próximo, ir ganhando, quando vê ali no meio da competição, opa, vai se abrir, a gente tem chance. E não tem nenhuma equipe no Brasil, por melhor que ela esteja agora, que a gente não diga que a gente possa ganhar, mesmo de um Flamengo no Maracanã, de um Palmeiras em São Paulo, a gente sabendo que está num período de reconstrução, que a gente não acha que tem alguma chance. Temos, né? Agora, que é difícil isso, estatisticamente, né, a gente sabe, mas a gente vai sempre brigar por ganhar o próximo jogo. E fazendo isso, quem sabe, a gente alcança mais cedo do que pensava aí algum título importante. Até o fim do Gauchão não tem Copa do Brasil ainda, né? Acho que o Grêmio já tem. Tem sim. Se eu não me engano, amanhã... o Grêmio tem. O Grêmio entra antes do Inter, né? Entra uma fase antes. Ali perto, depois do Carnaval, se eu não me engano. E se eu não me engano, amanhã é o sorteio. Amanhã já tem sorteio. É Copa do Brasil, Brasileirão, né? E era isso, e Gauchão. Esse ano. Agora, o Brasileirão é a ponta, ou a Copa do Brasil, né, para o ano que vem voltar, né, a Libertadores, que é onde o Grêmio gosta de estar, né? Sem dúvida nenhuma. Alberto Guerra, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer melhor, falar contigo. Te desejo todo sucesso, já te dei os parabéns. Sucesso, né? Porque o teu sucesso vai deixar uma galera feliz aí, que a gente conhece, amigos nossos, vai ter muita gente que vai ficar feliz junto. Obrigado, Nando, mais uma vez pela oportunidade aqui, sempre bom falar contigo e de falar do Grêmio, né? Dizer para o nosso associado que continue nos dando esse suporte, né? Que a gente está nesse momento de reconstrução, que se associe, por favor, essa é a melhor maneira de ajudar o Grêmio, que vá a campo também, isso é muito bom, né? Receber o calor, o carinho, que apoie e que eu acho que uma primeira promessa de um time competitivo nós estamos conseguindo entregar, e se tiver mais apoio, a gente vai conseguir fazer melhor ainda. Legal. Agradecer ao presidente do Grêmio, Alberto Guerra, a tua companhia, né, a galera que tá aqui nos bastidores, a Morgana veio acompanhar também aqui, tá o Rafael, tá a Maitê, tá a Amanda, tá o Pedro, pessoal daqui da nossa estrutura da Cuboplay, nosso parceiro, tá nos canais aqui, vai ficar no meu canal e vai ficar também nas plataformas, né, da cuboplay.com.br, ali também vai estar a entrevista na íntegra do presidente Alberto Guerra. Obrigado, gente, até a próxima.